lá. Bom. Isso, primeiro o mito 3, né? Na educação infantil é preciso oferecer livros fáceis. Vamos lá, elas começam falando um pouco sobre a leitura para as crianças bem pequenas, né? A Rosana, acho que já falou um pouco disso na primeira live, o jeito como ela lê para as crianças pequenas na escola. Eu nunca trabalhei com criança muito pequenininha, mas eu lembro de ter acompanhado, quando eu era coordenadora, eu assistia, eu ficava encantada de ver como que as crianças pequenas são capazes de acompanhar narrativas. E que a gente pode sim trazer livros com narrativas mais complexas, e a gente já falou também um pouco disso, daquela coisa de não trazer só livros com palavras, enfim, de tentar trazer umas narrativas melhores. E a gente acaba entrando, né, numa questão que a gente começou a falar e que acho que hoje a gente vai conseguir falar de um jeito mais detido, que é a questão da faixa etária. Que a gente sabe que é uma questão importante para todo mundo, porque as pessoas seguiam muito pela faixa etária na hora de escolher os livros, porque as pessoas não conhecem mesmo. E, por conta disso, as editoras acabaram até organizando os catálogos em função de faixa etária também, mas que eu acho que a reflexão que a gente tem, que é mais importante de trazer, é que a faixa etária não pode ser uma camisa de força para a gente não pode pensar só nisso na hora de escolher um livro para ler para as crianças. Sim, ela é uma orientação, mas uma a gente orientação. não pode entender só nisso, né? Exatamente. Tem que levar em consideração aí o leitor que você tem em casa. Exatamente, porque as pessoas são diferentes, né? Todas as pessoas são diferentes. Então a gente não pode considerar que todos os livros, esse livro serve para todas as pessoas dessa faixa etária. Então, a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla quando a gente vai escolher um livro, né, para ler para as crianças. Até porque um mesmo livro pode ser lido em diferentes fases da vida, em diferentes etapas da infância, e ele pode ser lido de maneiras diferentes, em camadas diferentes. Até os adultos fazem isso. Eu faço isso. Eu pego o livro depois de adulta, leio mais de uma vez, e cada vez que eu leio o livro, eu encontro coisas diferentes, eu faço leituras diferentes, e as crianças também podem ter esse tipo de experiência. E eu acho que uma coisa muito importante também a se levar em consideração é a mediação. A Carol até vai fazer um estudo de caso, mas daqui a pouquinho sobre isso, né, Carol? Do jeito que ela lê com as crianças dela, mas que o jeito que a gente introduz a leitura, o jeito que a gente faz a pré-leitura, o jeito que a gente contextualiza a leitura para as crianças, pode fazer total diferença na aproximação e até trazer livros desafios. Isso é uma coisa que elas falam aqui. Às vezes você entra numa sala de aula e vê e fala, nossa, esse livro é muito difícil para essas crianças, por que essa professora está lendo isso? Não. Se você considera o contexto, o jeito como essa aproximação foi feita, isso é muito importante, é um desafio muito importante, um desafio que a gente pode trazer para as crianças e que é importante para a vida, porque a gente também se coloca esses desafios de leitura, né? Isso faz, de acordo com o que o professor ou, enfim, o adulto que vai fazer a leitura vai trazer. E aí a Carol, daqui a pouquinho, vai Quero contar uma experiência de um livro que não era tão fácil assim e que tem sido um sucesso. Aí há muitos anos que eu leio para os meus alunos de 5 anos, mas daqui a pouco eu vou contar. Mas eu acho, Carol, que é isso mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que essa questão da faixa etária é uma coisa para a gente parar para pensar, sim. Eu acho que quando eu venho me pedir a sugestão de livro, as pessoas sempre vêm, eu quero um livro para uma criança de X anos. Eu falo, gente, eu entendo o lado das pessoas que não entendem de literatura e de quererem esse critério. Mas acho que é um esforço que a gente tem que fazer, porque senão a gente acaba perdendo com isso. Perdendo a chance de trazer livros que são desafiadores ou de aproximações diferentes. O Ricardo Azevedo fala, né, aqui num parágrafo sobre isso. Ele diz assim, é preciso lembrar o óbvio. Uma criança era um ser humano e não uma categoria abstrata e lógica. Então, sendo assim, o que funciona para mim não funciona para o outro. Né? Exatamente. Por isso que a gente não pode ficar só preso na faixa etária. Exatamente. Aliás, esse artigo dele é super bom. Ele ele tem uma posição bem crítica. Depois, quem quiser entrar, é super fácil no site dele, ricardoazevedo.com.br. Tem uma parte só de artigos. E esse artigo chama A Didatização e a Precária Divisão de Pessoas em Faixas Etárias. 2 fatores no processo de não formação de leitores. Ele tem uma posição crítica, mas que eu acho que é bem bacana para a gente
quebrar os paradigmas mesmo e pensar de uma outra maneira sobre a literatura. É uma leitura assim para quem for da área de educação. Depois eu vou escrever. Aí, isso, aí porque enquanto você estiver falando do seu estudo de casa, eu vou digitar, porque eu acho que para quem é da área de educação, para quem é professor, acho que vale a pena dar uma fuçada. Até ele tem outros artigos super legais também sobre formação de leitores. É Tá isso bom? aí.